Salve Maria Santíssima, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Anderson. Gostaria de convidá-los para estar comigo nos próximos minutos para realizarmos um estudo bíblico, uma exegese bíblica teológica a partir da solenidade que celebramos ontem, a Assunção de Nossa Senhora, que sua solenidade ela é transferida para o domingo. Então, daqui a 2 dias, teremos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Nas cidades que Nossa Senhora da Assunção é a padroeira, como é o caso de Fortaleza, por exemplo, a solenidade é no próprio dia. Inclusive, tivemos uma belíssima caminhada com Maria na data do dia 15, ontem, né? Estou gravando esse vídeo um pouco depois do dia 15, na madrugada do dia 15 para o dia 16, e peço que vocês tenham bastante atenção. É um estudo belíssimo, mas é um estudo que deu muito trabalho para poder realizar, para poder juntar todas as peças. Então, se você estiver vendo esse vídeo, lavando a louça, varrendo a casa, ou algo do tipo, eu sugiro que você pare o que você está fazendo, ou se você não puder parar o que você está fazendo nesse momento, que você então assista este vídeo em um segundo momento, com muita atenção a cada passagem bíblica que nós iremos citar aqui. Então vamos fazer essa oração. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu batizei o nome desse quadro, né? Não sei se eu poderia chamar de podcast, eu não tenho tantas pompas para isso, mas vamos dizer que é um Catholicast, né? É um programa católico. Eu nomeei de Fides Ratio, que é o nome de uma encíclica, a 12ª encíclica do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II nomeou e significa fé e razão, porque, segundo São João, fé e razão são as duas asas que alçam voo na alma para junto de Deus. Então vamos começar aqui o nosso estudo. Assunção da Santíssima Virgem Maria ao céu. Primeiramente, nós temos que entender de onde nós vamos partir desse estudo. Nós vamos partir de São João Damasceno, um grande santo, doutor da Igreja, que cita como princípio fundamental o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 15, na qual o rei Davi preparou Israel para trazer a arca do Senhor para o lugar de descanso em Jerusalém. Preste bem atenção nisso. Lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, o rei Davi preparou Israel, o povo eleito de Deus, para trazer a arca do Senhor para seu lugar de descanso, que é em Jerusalém, no templo. E aí ele cita este salmo, que nós vamos ver aí, Salmo 132, versículo 8. Levanta-te, Javé, nome de Deus, vem para a tua mansão e vem com a arca de tua força. Depois ele vai fazer uma outra alusão, São João Damasceno, para nos explicar sobre a Assunção de Nossa Senhora. Então, primeiro ele vai comparar ela com a arca, e a gente vai entender o porquê, e depois com a rainha, falada no Salmo. De pé à sua direita está a rainha, ornada com ouro de Ofir. Esse é um salmo que a gente sempre recita na vigília da Assunção de Nossa Senhora. Caso nós recitaremos a partir já da missa do sábado, né? São João Damasceno, então, nos diz que o livro de Crônicas e os Salmos fazem alusões a Nossa Senhora como rainha e arca. A arca na mansão de Deus, como nós falamos, e a rainha de pé ao lado do rei. E como é que a gente vai poder provar isso? Primeiro, a gente vai ver sobre o reinado de Jesus sobre o trono de Davi. Vamos ver aí o que é falado no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 33.
O anjo disse: Não temas, Maria, pois achastes graças diante de Deus, que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o reinado de seu pai, sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. E aqui eu queria muito salientar, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e o seu reino não terá fim. Guardem bem estas palavras, para que nós possamos entender. Lembre-se também que o próprio Senhor já havia prometido, né, ao rei Davi que o seu reino ficaria para sempre, que o seu trono ia manter-se firme para sempre. Então, por isso que eu peço que vocês guardem isso, porque ele falou que o reino de Jesus não teria fim, porque ele deu ênfase que ele é do trono de Davi, ele é da linhagem de Davi. Vamos entender. No segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, diz: Tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será firme para sempre. Então, acontece que na linhagem de Davi, a rainha não é a esposa do rei, e sim a sua mãe. E é por isso que quando a Bíblia vai começar a falar do início do reinado de cada um dos reis de Judá, que é a dinastia de Davi, mencionando automaticamente o nome da sua mãe. Nós vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos, mas também vamos ver que corrobora também o rei Salomão, que era o rei da sabedoria, procedendo honrarias à sua mãe. A mãe rainha é em hebraico chamado de Gebirá. Vamos ver aí, por exemplo, o que é dito no livro do profeta, aliás, desculpa, o livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 19 a 20. Betsabé, mãe, né, de Salomão, foi, pois, ter com o rei, Salomão, para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência, e aqui eu gostaria muito de entender os meus irmãos protestantes, porque que gostam muito de acusar a Igreja Católica de ser idólatra por ajoelhar-se perante uma imagem. Estaria aqui o rei Salomão fazendo uma adoração a Betsabé? Acredito que não, né, meu irmão? Então vamos continuar. E sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe, e ela sentou-se à sua direita. Ele mandou colocar um trono à sua direita. Prestem bem atenção nisso. Tenho um pequeno pedido a fazer-te, disse ela. Não me recuses. Pede, minha mãe, respondeu o rei, porque nada te recusarei. Então perceba, a Gebirá, a mãe rainha, isso acontecia na linhagem de Davi, diferente de todas as outras linhagens das tribos, as 12 tribos de Israel, né? Davi, ele era de uma das linhagens de Israel, né? Da tribo de Judá. Então aqui a gente tem Jesus sendo o descendente de Judá, descendente de Davi, na mesma linhagem das tribos de Israel. E, como eu falei, quando nós vamos ver a linhagem de Davi, nós podemos perceber que eles sempre nomeiam a rainha como a mãe do rei, e não a esposa. Primeiro Reis, capítulo 14, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar. O nome da sua mãe era Naamá, amonita. Não cita esposa, cita a mãe. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Primeiro Reis, capítulo 15, versículo 1 a 2. E assim a gente tem aí inúmeros outros versículos daí para vocês verem. São inúmeras as referências dos reis de Israel. Vamos entender, acabamos de falar de Maaca, né, e o rei Asa. O rei Asa, ele destituiu a sua mãe da posição de rainha. É uma situação direta. Por quê?
Segundo o livro de Crônicas, nós podemos encontrar que ele tirou de sua mãe o título de rainha porque ela praticou idolatria. Então percebam claramente, ele tirou o título de rainha, ele não negou a sua mãe o título, porque esse título pertence a ela por o próprio rei, que é seu filho, ser, aliás, porque pelo o seu próprio filho ser o rei. Então ela, por natureza, é esta rainha. Isso vai ser muito importante para nós entendermos mais na frente a Assunção da Santíssima Virgem. Então, continuem aqui com a gente para vocês poderem entender. Então, aí a passagem bíblica que fala que Maca foi destituído da sua posição de rainha. E vale destacar também que, se soubermos perseverar, com ele reinaremos, como diz a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se para aqueles que perseveram firmes com o Senhor, ele promete que serão reis para reinar ao seu lado, o que poder dizer então de Nossa Senhora, que foi a que melhor cumpriu todas essas promessas? Então não deveria ela ser considerada e reconhecida como rainha, sendo que a sua linhagem diretamente por Jesus ser rei de Israel fazia dela rainha por natureza? Quanto mais ela que foi a mais obediente de todas as criaturas. Então, uma vez que a gente provou a parte de Nossa Senhora enquanto rainha, agora a gente vai para a parte da arte. Ao lermos o Apocalipse de São João, o discípulo amado, veremos que após ouvir o toque das sete trombetas, que ele descreve, está vendo no templo, lá no céu, uma coisa extraordinária. E o que é essa extraordinária? Eu até coloquei o subtítulo aí. São João viu a Arca da Aliança no céu. Mas por que era tão extraordinária? Porque a arca estava desaparecida há quase 600 anos. Na época que São João escreveu o livro de Apocalipse, na ilha de Patmos, já estava com aproximadamente 587 anos já antes de Cristo, que o santo profeta Jeremias escondeu a arca a fim de preservá-la da corrupção. História que vai ser relatada no segundo livro de Macabeus, que eu vou mostrar já já. Mas olha o que é dito lá no livro do Apocalipse, né? Capítulo 11, versículo 9. Abriu-se o templo no reino, abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento, certo? E aí, como eu falei para vocês, a arca estava desaparecida, dito no segundo livro de Macabeus, capítulo 2, versículos 5 a 8. Aqui o texto para vocês lerem com bastante calma. Eu vou mostrar para vocês só a parte, né, que vai citar diretamente. Quando fala assim: quando Jeremias soube, repreendeu e disse que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Então revelará o Senhor o que ele encerrar e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante à que apareceu sobre Moisés, e quando Salomão rezou para que o templo recebesse uma consagração magnífica. Então aqui foi a última citação que nós temos sobre a Arca da Aliança. Interessante citar que esse é um dos livros que não fazem parte da Bíblia protestante. Não sei se vocês sabem disso, mas os protestantes eles tiram 7 livros da Bíblia, né? Depois a gente pode ter um outro momento para falar sobre isso para não se estender muito. Mas o segundo livro de Macabeus é o único que vai citar a Arca da Aliança sumindo, coisa que não é citada na Bíblia mutilada, né? São 7 livros retirados pelas igrejas protestantes a partir de Lutero. Vamos avançar aqui um pouquinho. E aí, a gente tem algo muito interessante, porque São João, quando nos diz que foi após o toque da sétima trombeta do sétimo anjo, ele faz uma alusão claríssima a Israel, porque é o paralelo que ele faz aí com Josué, que a gente vai ver já já, na qual ele vai descrever que durante 6 dias antes da Batalha de Jericó, os 7 sacerdotes de Israel marcharam ao redor da cidade com a Arca da Aliança. Mas vamos ver aqui a citação, né, que faz paralelo com essa citação de Josué. O sétimo anjo tocou a trombeta, ressoaram então
no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Uma das passagens que, inclusive, eu acho mais belas de todas as Sagradas Escrituras. E agora vamos ver como parece muito com a passagem de Josué. Josué levantou-se muito cedo, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando 7 trombetas retumbantes, marcharam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram voltas à cidade uma vez, e no segundo dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao sétimo dia, levantando-se de madrugada, deram voltas à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes trocaram as trombetas na sétima volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Aqui a gente vê a passagem das quedas das muralhas, né? Josué e a queda das muralhas. E aqui é muito interessante que a gente vê que eles levavam a Arca da Aliança em tudo. A Arca da Aliança era um sinal sagrado, inclusive não podia nem tocar nela impuro, não podia tocar nela em pecado. E isso é muito importante nós entender, porque depois a gente vai ver que a igreja chama Nossa Senhora de Arca da Nova e Eterna Aliança. É um dos títulos que é rezado na ladainha de Nossa Senhora, e nós vamos entender exatamente por que Nossa Senhora é a Arca da Nova e Eterna Aliança. Mas por ora, fiquem com esta visão na memória. Né? Josué conseguiu destruir as muralhas de Jericó, o cerco de Jericó, com oração e com a arca. Lembrem disso, levando a arca, cercando a cidade, dando 7 voltas ao redor da cidade. 7, a gente lembra aí que é o número da perfeição. 7 são sacramentos, inclusive. E o que é que tinha na arca que fazia ela ser tão santa e ser tão solene? Lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 4, fala a qual continha o maná, o cajado de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Também é falado no livro de Êxodo e no Números. Então aí as 3 citações para vocês. Mas isso é muito interessante vocês perceberem. Lá tinha os 10 mandamentos, que é as tábuas da aliança, o maná, que é o pão que choveu no deserto, para que o povo não morresse de fome assim que saíram da fuga do Egito, e o cajado sacerdotal de Arão. Isso era o que fazia a arca ser tão santa, a ponto de uma pessoa que tocasse em pecado morria. E se a arca era santa por isso, Maria era santa por muito mais. Vamos entender esse paralelo. Quem já é nas nossas turmas de consagração a Nossa Senhora já escutou falando sobre isso. Vamos entender. O Verbo de Deus, encarnado, a própria lei que se fez carne, estava dentro do ventre de Nossa Senhora quando ela disse o sim ao arcanjo São Gabriel. Então, em vez de ter a tábua da aliança, ou seja, os 10 mandamentos, que é o que tinha dentro da Arca da Aliança, Nossa Senhora tinha o próprio autor da lei. Isso é maior do que a tábua dos 10 mandamentos. Vamos ver o que é mais, né? Quando a gente vê o pão que vence a morte, aquele que sacia eternamente quem dele comer, como é dito no Evangelho de São João, capítulo 6, o próprio Jesus se colocou como o pão, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, como aponta São João Batista. Então, se o maná fazia a arca da aliança ser santa, quanto mais o próprio corpo de Cristo dentro do ventre de Nossa Senhora não fazia ela ser muito mais. E por último, o sacerdote eterno que é Cristo Jesus habitava dentro dela, e não o simbolismo do sacerdócio, que é o cajado sacerdotal de Arão.
representando a misericórdia de Deus. Então, aquilo que fazia a arca ser santa fez Nossa Senhora ser muito mais. Nossa Senhora é esse vaso honorífico que São João viu no céu, aquele que Deus escolheu para levar sua nova e eterna aliança para a humanidade. A continuação do texto, inclusive, vai falar de uma mulher. Vamos ver. Primeiro, vamos fazer o paralelo aqui da mulher que deu à luz, né? Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Isso é uma referência direta ao Salmo 2, capítulo 2, versículo 9, que fala: Tu os governará com cetro de ferro. Então, aqui fala, e aí já não deixa dúvidas de quem é a mulher. Porque quando diz que essa mulher deu à luz um filho, a gente já sabe que filho é esse. A gente vai já chegar aqui no Apocalipse 12, versículos de 1 a 2, eu vou mostrar a vocês. Mas um outro paralelo interessante para nós entendermos que de fato nós estamos falando de Jesus e de Maria Santíssima, quando a gente vê o seguinte, Apocalipse 12, 9. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamado Demônio Satanás, sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos, que faz alusão direta a Gênesis capítulo 3, aquele versículo que todos vocês já conhecem, que porás inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. E aí é interessante porque que é citado dragão no Apocalipse e serpente em Gênesis. Porque o demônio, o diabo, ele chegou sorrateiramente para Adão e Eva, com uma mentira, como uma serpente pronta para dar o bote. Já na aparição do Apocalipse, ele já é um dragão, aquele bicho feroz, feio, horripilante, é, louco para despejar o seu fogo sobre a terra. Então, é o mesmo princípio. O dragão e a serpente são o mesmo. São prefiguras do diabo. Mas tem, né, essa alusão que faz um ser chamado de uma coisa e outro de outra. Inclusive, a ira do dragão é relatada que ele deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então, como nós tínhamos falado, a ira desse dragão e esse texto que a gente fez conexão já mostram que o dragão é a mesma serpente. E lá em Gênesis falava da inimizade dele e da mulher. Essa mulher é a mulher do Apocalipse. E como é que nós sabemos esta mulher do Apocalipse? É a Nossa Senhora. Primeiro vocês viram lá atrás, eu vou até voltar aqui rapidinho os textos para vocês lembrarem. Quando vocês repararem aqui, abriu-se no templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Quando fala da arca, no Apocalipse capítulo 11, versículo 9, isso é muito importante para nós lembrarmos, porque logo em sequência do Apocalipse 11, a gente vai ter o Apocalipse capítulo 12. Então, no Apocalipse, na verdade, aqui é Apocalipse capítulo 11, versículo 19, não é versículo 9, desculpa, faltou aí o 1 antes do 9. Logo na sequência já entra no capítulo 12. E o capítulo 12 vai falar o seguinte: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol. Então perceba, ele fala primeiro da arca, e logo em seguida ele fala que vem uma mulher. Por quê? Porque na interpretação da igreja e de todos os santos, como é o caso de São João da Maçã, da patrística, desde os primeiros séculos, foi que quando ele fala que viu a arca, e todo mundo esperava que ele estivesse falando da arca da antiga aliança, ele está falando da arca da nova aliança. Porque é falado no versículo 1 do Apocalipse 12. Um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, mostrando a majestade gloriosa da mulher.
a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E a coroa de 12 estrelas é um símbolo dos 12 apóstolos, dos 12 profetas. Então aqui nós temos esta alusão: 12 profetas, 12 apóstolos e 12 tribos de Israel. Então, voltando lá para aquele slide que nós estávamos, já estamos terminando o nosso estudo. Nós temos aqui então, depois da ira do dragão, nós já entendemos que lá em Gênesis fazia a conexão da mulher. Quando então nós vemos esta parte citada sobre a mulher, vem aqui então uma pequena pergunta. São João fez questão de chamar ela de mulher, tanto no Apocalipse, para fazer referência à mulher do Gênesis. Assim como Jesus também sempre se referia a Nossa Senhora como mulher, como seu primeiro milagre, quando ele disse: Mulher, que tenho eu com isso, minha hora ainda não chegou. Gente, Jesus não estava sendo grosseiro, repreensivo com Nossa Senhora. Mulher não é um termo repreensivo por parte de Jesus, mas sim uma evocação a Gênesis, quando o primeiro Adão dá nome à primeira Eva. Vamos entender aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Então aqui nós temos a saudação jubilosa de Adão. Adão ficou tão feliz de ver uma semelhante, que é a mulher, que disse: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, vou chamar ela de mulher. Foi o elogio que ele deu a ela, foi chamá-la de mulher. Nós temos aqui então agora a saudação de reconhecimento da realeza. Essa saudação de reconhecimento da realeza é dita pelas tribos de Israel quando declararam Davi como seu rei. Eles disseram exatamente a mesma coisa que Adão disse para Eva: não somos nós teus ossos e tua carne? Então perceba que além de ser uma forma carinhosa, jubilosa de chamar a sua companheira Eva, é também uma saudação de reconhecimento da realeza. Não somos nós teus ossos e tua carne? E aí, se você olhar as Sagradas Escrituras do primeiro livro ao último, desafio você a procurar algum versículo na qual uma mulher tenha sido chamada de mulher. Assim como Jesus foi chamado de o Filho do Homem, ninguém foi chamado de Filho do Homem, apesar de todos nós sermos filhos de um homem. Mas o título O Filho do Homem é uma profecia do profeta Daniel, assim como chamar de mulher faz referência direta àquilo que Deus nos coloca em Gênesis, tá? E aqui é interessante a gente ressaltar uma coisa. Continuando o relato de Gênesis, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, logo após esse versículo que nós tínhamos lido. Mas como Adão vai deixar o seu pai e sua mãe se ele ainda não tinha? São Paulo reconheceu isso como um profundo mistério, citando que se refere a Cristo e à Igreja. Jesus é o novo Adão e Maria, a nova Eva, figura da Igreja, esposa de Cristo. Jesus é a cabeça da Igreja, que é sua esposa, e seu corpo místico. Então, aqui lembramos do triplo atributo que Nossa Senhora tem. Ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e ela é esposa do Espírito Santo. E no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, se você aí que está me escutando está estudando o Tratado da Verdadeira Devoção, você pode abrir no número 32. Tem uma passagem belíssima de São Luís Maria de Montfort que fala assim: se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, todos os predestinados, membros desta cabeça, ou seja, aqueles que pertencem ao corpo místico de Cristo, aqueles que estão próximos a Jesus, que o querem seguir, também devem dela nascer. Uma consequência natural. A mesma mãe não pode dar à luz a cabeça ou ao chefe sem dar os membros. Imaginou? Na sua cabeça não nasce o corpo. Isso é uma monstruosidade de natureza, como diz São Luís.
Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe. Se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, quer dizer, um predestinado, nascesse de uma outra mãe que não fosse Maria, que gerou a cabeça, ele não era um predestinado, e nem mesmo um membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na ordem da graça. Então perceba que São Luís Maria de Montfort, ele entendeu bem esta relação, ele entendeu perfeitamente que a cabeça, que é Cristo, nasce como também nasce seu corpo místico, que é a igreja, que somos nós. Eva, em Gênesis, capítulo 3, versículos 20, recebeu o título de a mãe de todos os viventes. Portanto, a nova Eva, que é Maria, também é mãe de todos os viventes. E aí, se você fizer a associação lá do comecinho que nós falamos, quando São João Damasceno cita dois trechos importantíssimos. Levanta-te, Javé, vem para a tua mansão com a arca de tua força. Nós provamos que Nossa Senhora é a arca da nova e eterna aliança, porque aquilo que tinha na arca era o maná, a tábua dos 10 mandamentos e o cajado de Arão. O que tinha dentro de Nossa Senhora era exatamente essas mesmas coisas, mas na sua perfeição em plenitude, porque lá tinha o verdadeiro sacerdote e não só o cajado do sacerdote, lá tinha o autor da lei e não somente a lei, e lá tinha o próprio corpo de Cristo e não somente o pão do maná. Então nós provamos que Nossa Senhora é a arca. E aí vem aquele salmo que foi citado por São João Damasceno, né? Levanta-te, Javé, vem para a tua mansão, vem com a arca de tua força. E provamos também que Nossa Senhora é a rainha dita no Salmo 45, versículo 10. De pé, à sua direita, está a rainha ornada com ouro de Ofir. Então, Nossa Senhora é a arca, Nossa Senhora é a rainha. E aí, São João Damasceno conclui nos explicando que homenagem não teria Jesus conferido a ela, ele que nos mandou honrar nossos pais. Imagine então Jesus, que foi obediente em todos os seus mandamentos, deixar sua mãe, a sua Santíssima Mãe, que foi sua morada, sua primeira morada aqui na terra, deixar ela apodrecer para os vermes. Não condiz com a atitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Não condiz porque se você olha, se você vê que Nossa Senhora é a arca, como nós provamos aqui, e você vê nas Sagradas Escrituras o que é falar da arca, se você tocasse nela impuro, você morreria. A arca era santa, a arca é sagrada. A arca, ela é uma figura central para a nossa fé. Assim, Nossa Senhora é a arca da nova e eterna aliança. Então, nós vamos finalizar aqui nossa formação de hoje. Mas só um pequeno detalhe, né? Que eu tinha pedido para vocês lembrarem. Lá no livro de Josué, quando falava que eles cercaram as muralhas de Jericó para que elas caíssem com a arca e fizeram procissão com a arca. O que é que isso lembra a vocês? As procissões que nós fazemos em honra a Nossa Senhora. Então, antes que um irmão evangélico, protestante, diga para você que você é idólatra, meu irmão, você não é idólatra. Você está fazendo aquilo que os israelitas sempre fizeram. Você está fazendo aquilo que o povo de Deus sempre fez. Só que lá, eles não faziam na perfeição. Eles não faziam porque aquilo ali era só a prefigura daquilo que realmente haveria de vir. Então a arca da aliança, aquela arca de ouro, com os querubins, que tinha dentro esses três atributos santos, não era nem sombra daquilo que haveria de vir, que é Nossa Senhora, com seu filho no seu ventre. Salve Maria Santíssima, Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós.